Bom dia, tudo bem? Bom, tô aqui fazendo uma viagem e resolvi gravar esse vídeo pra você que teve um ano de 2014 que não foi um ano muito produtivo. Foi um ano de grandes desafios. E eu queria falar um pouquinho para você que acha que é impossível atingir um objetivo, mesmo tendo tido um ano muito ruim. Você está assistindo um cara que você não conhece, ou de repente meus amigos aí que estão assistindo, que já me conhecem, e essa pessoa que aqui vos fala se chama Vinícius Vieira. Hoje eu posso falar para você que estou realizando parte de um sonho, de um objetivo profissional, um objetivo de vida, que é lecionar, poder dar aulas, dividir conhecimento relevante para multiplicar resultado na vida das pessoas que passam pelas minhas aulas, que passam por mim. Só que para chegar a esse momento, eu imaginava que o ano de 2014 seria um ano repleto de realizações, assim como eu espero que seja o ano de 2015. Aliás, todos nós, quando chegamos nessa época do ano, dezembro, final de ano, é a época dos arrependimentos, a época da reflexão. Isso quando você se dá esse momento de refletir sobre o ano, como é que foram suas investidas, né? E o meu ano não foi um ano muito fácil, né? Não foi um ano lá, um mar de rosas. A começar por uma grande oportunidade que me apareceu de poder lecionar em preparatórios para concurso aqui no Distrito Federal. Era um dos meus objetivos e começou assim o meu ano. Eu imaginava que dali para frente seria cada vez melhor, né? Eu sou casado, tenho uma família, tenho 2 filhas lindas, muito apegadas ao pai. Tá trepidando muito o vídeo, gente, porque eu tô na BR. Então eu tenho que ficar de olho aqui também na melhor parte da pista para poder não balançar muito, e também nos radares, né? Tem muitos radares aqui na BR. E então é o seguinte, voltando ao raciocínio, eu imaginava que meu ano seria um ano diferenciado porque ele começou de uma forma muito positiva. Só que a gente se surpreende quando a gente passa a acreditar de verdade nas pessoas. E eu não tive uma boa experiência, porque para todo lugar que você for, existe o que eu chamo de panelinha. Moral da história, eu não consegui engajar-me 100% nesse segmento de preparatório para concurso, justamente porque existe uma panela, já existem professores carimbados, professores cativos, professores de cadeira. Eu acredito que seja assim todo tipo de instituição que lida com educação. Só que eu não acho justo, existem outros profissionais no mercado que precisam de oportunidade. Então, a primeira pancada foi essa, porque eu tinha planejado um ano de 2014 próspero.
E esse sonho durou apenas 3 meses, né? Foi de janeiro a março de 2014. Como se não bastasse, a minha empresa, que além de ser professor, eu sou consultor de empresas, sou consultor organizacional. Como se não bastasse, minha empresa parou de repente de receber feedbacks de propostas, né, enviadas para clientes potenciais. Foi quando eu comecei a entrar em parafuso, porque as minhas fontes de renda estavam secando. E eu não sei se você passou por isso ou está passando por isso agora, mas é ruim quando você tem família para sustentar, ainda mais criança, para sustentar, para poder dar uma educação digna, não deixar faltar alimentação. E você começa a ficar meio desesperado, entrar aqui meio que em parafuso, porque as coisas não estavam acontecendo. E aí fica complicado, ou o pai de família ter que se desesperar a chegar a esse ponto, porque chega um momento durante o ano que eu não tinha condição de fazer a compra do mês. E eu falei, poxa, meu Deus, mas por que isso está acontecendo? E eu aprendi uma lição com tudo isso. Não foram só esses problemas, é porque se eu for começar a contar um por um aqui, vai descarregar a bateria do celular e não vou conseguir terminar de contar. Mas eu quero falar para você que está passando por algum problema, que está sentindo na pele o que é ficar sem dinheiro, no final do mês sobra mais dias do que salário no bolso. Aprenda a administrar problemas. Essa é a primeira lição. Quando se tem dinheiro na mão, a gente administra oportunidades. Porque com o dinheiro fica tudo mais fácil, tudo muito acessível. Quando some o dinheiro, quando começa a faltar o dinheiro, ficam as esperanças e somem as possibilidades. E eu aprendi que a gente tem que desenvolver a habilidade de administrar problemas. E eu confesso para você, essa habilidade não é fácil de adquirir, porque você precisa ter experiência para poder aprender a administrar. E muitas pessoas, acredito que muita gente, eu tenho certeza que muita gente não consegue administrar quando chega no fundo do poço. Elas afundam ainda mais. Então, para administrar problemas financeiros, principalmente, quando você chega a esse ponto, o que eu recomendo é elimine todos os gastos que você tiver que são considerados supérfluos. Lanche fora de hora, pizzas final de semana. Se você toma aquela cervejinha, corta a cerveja. Se você se você fuma 3, 4, 5 cigarros por dia, reduza pela metade. Assim você fará um bem também para a sua família e para a sua saúde. E a palavra de ordem que me vem à mente, que me deu vontade de gravar essa mensagem para quem tiver a fim de assistir, de repente, sei lá, compartilhar, curtir, achar que vale a pena passar essa informação à frente para algum colega, namorado, namorada, enfim. A palavra de ordem é: quando você aprende a administrar problemas, você desenvolve
uma capacidade de não ceder às pancadas da vida, de não ceder aos contratempos. E essa palavra se chama resiliência. Você adquire a resiliência, você adquire e a desenvolve. Mas como eu falei, a resiliência é desenvolvida e cada vez mais aperfeiçoada a partir do momento que você aprende a olhar, a enxergar o lado bom das coisas, mesmo estando no fundo do poço. Mesmo estando no fundo do poço. Então a resiliência faz parte da vida de quem quer vencer. De quem quer vencer como pessoa, como profissional, como pai de família. De você que quer crescer nos estudos. E fruto disso, o que você colhe quando você desenvolve a resiliência? Você desenvolve uma habilidade uma segunda habilidade, que é a habilidade de empatia. Impressionante. Quando você é procurado por algum amigo, algum colega de trabalho, ou você presencia alguma situação que essa pessoa precisa de uma orientação, você age empaticamente. E agir empaticamente é você entender perfeitamente, sentir como que o teu interlocutor, a pessoa que chegou até você, está se sentindo, para que você possa aconselhá-la. Isso acontece no ambiente de trabalho, mas tem muitos líderes que não sabem trabalhar a empatia e muito menos a resiliência, porque a maioria dos problemas acontecem no trabalho. Afinal de contas, nós passamos 2/3 da nossa vida dedicados ao trabalho. Corresponde aos 40 melhores anos da vida trabalhando. O bom disso, quando você desenvolve essa capacidade, essa habilidade, é que você se torna mais forte para os desafios. Só que tem outra palavrinha que você precisa que essa palavra venha à tona na tua vida. Tenha sensibilidade. Hoje, com o advento dessas redes sociais, inclusive essa que eu estou me comunicando com você, nós somos bombardeados por informação o tempo inteiro. Tem informação útil e informação inútil. Então você precisa ter concentração. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar meu raciocínio, mas quando nós somos bombardeados por informação, nós perdemos um pouco o senso de sensibilidade. Nós perdemos aquela habilidade de perceber as coisas nos detalhes. Nos detalhes, é isso. Observe os detalhes. Eu consegui melhorar muito essa habilidade no ano de 2014, porque foi um ano de altos e baixos. A próxima informação que eu tenho para te passar é um convite. Tem a ver com um convite. Eu te convido a fazer uma reflexão profunda. Se possível, listar o que foi bom e o que foi ruim na tua vida no ano de 2014. Esse momento reflexivo você precisa ter. Aliás, com certeza você já deve estar pensando, pô, mas eu não tenho tempo. Mas o seu tempo quem faz é você. Se dê esse tempo. Você consegue, sim. Eu, por exemplo, gosto de
fazer a reflexão num momento como esse. Pego uma BR da vida e vou embora. Claro, tem um destino. Mas eu já peguei o carro, coloquei na BR e segui sem rumo, para poder pensar. Mas é verdade que também eu me isolo. Eu me tranco no quarto. Eu busco um lugar só meu, onde eu possa refletir, onde eu possa chorar, se eu tiver que chorar, me arrepender do que eu fiz, ou me arrepender do que eu não fiz. Mas faça uma reflexão profunda e anote, tome nota daquilo que você pode melhorar no ano de 2015. Não culpe as pessoas pelos seus fracassos. Assuma a responsabilidade. Se o teu projeto de vida não deu certo, a culpa é sua. Somente sua. Falar é fácil? Você deve estar pensando, né? Porque você não está passando pelo que eu estou passando, Vinícius. Eu estou falando isso porque eu já passei por muitas situações e aprendi a entender dessa forma. Faça o que eu estou te falando. Se você aprender a fazer dessa forma, você sofre menos. Ou pelo menos administre melhor os seus problemas. Faça a reflexão. Observe, de fato, o que foi bom e o que foi ruim. E não atire pedras erradas novamente. Quer dizer, tenha um alvo, tenha um foco. Alguns conhecidos meus patinaram, colegas de profissão patinaram no ano de 2014. Eles miraram em muitos objetivos e não atingiram nenhum deles. Resumo: se desgastaram física, mental e financeiramente e não obteve retorno. E nesse momento eu tenho certeza que eles estão lidando com um momento de frustração terrível. Aliás, eu também fui um deles. Arrisquei, atirei para alguns lados, mas não consegui colher bons frutos. Tanto é que eu aprendi. E por isso eu quero compartilhar esse conhecimento com você, esse aprendizado. Eu aprendi que, por mais que você seja versátil, você precisa ter um foco. Se o teu foco é estudar para passar num concurso público, estude com foco de passar num concurso público que tenha a ver com a tua característica, com as suas habilidades profissionais. Como assim, Vinícius? Estou cansado de ver pessoas desmotivadas, depressivas, por estarem estudando para concurso há mais de 5 anos e não conseguem passar nem no cadastro reserva, nem para ficar em cadastro reserva. Outros começaram tem 1 mês. Fizeram a primeira prova, já desistiram porque não passou. Ser estudante de concurso para concurso é ter um novo estilo de vida. Você abre mão de muitos, mas muitos prazeres para se dedicar aos estudos, comer livros, buscar informação. Então tenha foco. Procure um concurso que tenha a ver com a tua área de formação. Procure estudar com
com objetivo em passar, mas primeiramente estude as matérias base, todas as matérias básicas, daqueles concursos que envolvem a tua área. Porque dessa forma você consegue obter performance positiva, uma alta performance nas matérias básicas. E quando sai o concurso, especificamente aquele que você quer, você vai ter mais tempo para estudar para as matérias específicas. E com certeza o seu desempenho será melhor. Da mesma forma, você pode e deve fazer para a sua área profissional, seu trabalho. Se você é aquele líder ou aquele colaborador que faz tudo na empresa e ao mesmo tempo não consegue fazer nada e ninguém te reconhece por isso, é engraçado, né? Você desenvolve várias atividades, ajuda todo mundo, mas o teu líder não reconhece que você se dedicou para fazer isso acontecer. Foque, estude a tua área de atuação. Procure saber aonde que você pode melhorar a tua performance. De repente, se você trabalha na iniciativa privada há algum tempo sem estudar, procure fazer uma graduação. Ou, se você já é graduado, procure uma especialização. Se você já é especialista, procure um mestrado. Se você já é mestre, procure um doutorado. Faça, não pare. O conhecimento é a única ferramenta, é a única arma que ninguém nos toma. Tem um texto, uma história muito interessante que eu recomendo para você. Vou falar um pouquinho dela aqui resumidamente, mas se você pesquisar no Google, rapidamente você encontra o texto original. O nome do texto é O Tesouro de Bressa. Esse texto fala de um artesão que vivia isolado na sua cidade. E esse artesão, nessa época, tinha muitos sonhos, mas ao mesmo tempo ele reclamava porque não conseguia realizar seus sonhos. Ele não conseguia realizar os sonhos porque a produção dele era muito limitada. A prestação de serviço dele era muito limitada. E na época muitos exploradores encontravam ouros, né? Grande quantidade de ouro escondida nos mares, escondida nas montanhas. E ele falava: poxa, todo mundo encontra ouro, menos eu. Eu quero um mapa da mina, eu quero um mapa do ouro também. Eu tenho esse direito de ser bem sucedido. E estava passando um vendedor que aqui no Brasil é conhecido como mascate. Aqueles caras que vendem tudo, né? Parou na porta do alfaiate e tal, e falou: ó, eu tenho aqui algumas bugigangas aí pro senhor escolher, me ajuda. E ele foi e falou: não tô fazendo nada mesmo, não consigo adquirir riqueza para realizar meus sonhos. Vou ver o que eu posso fazer para ajudar esse vendedor. E no meio do carrinho que o vendedor levava, tinha um livro muito antigo chamado Tesouro de Bressa.
E ele falou assim, cara, eu gostei desse livro, eu quero ficar com esse livro. Ele é quanto? O vendedor falou o preço. E ele falou assim, cara, é muito, o que você está me cobrando é muito por esse livro. Ele é muito velho, é ultrapassado, olha, ele está todo descascado. E o vendedor falou, você não vai se arrepender de comprar esse livro. Eu não consigo te dar desconto nele. O artesão, então, pagou o preço desse livro. E depois que o vendedor foi embora, ele começou a analisar, né? Quando ele virou a primeira página para ver o índice, o sumário, ele só entendeu a primeira folha, porque era no idioma dele. O restante do livro eram em outros idiomas. Ele falou, poxa vida, e agora? Como é que eu vou fazer? Não vou ler esse livro não. Pá, jogou no canto. Isso acontece com você, né? Às vezes você começa a ler um livro, já aconteceu comigo. Começa a ler um livro, você não entende nada, porque é uma linguagem diferente do teu cotidiano, uma linguagem muito técnica, e você simplesmente só lê o prefácio do livro e fecha, e guarda, deixa empoeirando. 2 anos depois, ele voltou a pegar nesse livro e começou a pesquisar, porque lá tinha um mapa. Ele, na primeira parte do livro, falava assim, que aqui ele conseguiu decifrar, que ele conseguiu interpretar. Ao final desse livro, você encontrará o mapa do tesouro. O mapa do tesouro escondido. O tesouro de Bressa. Bressa era um rei muito antigo da época e tal. E na época os reis enterravam suas riquezas, né? Escondia, tão bem escondido que, como foi o caso do Tesouro de Bressa, muita gente procurou e ninguém achou. Só esse cara, ao comprar esse livro, ele começou a estudar. E já com a idade avançada, seus 60 e poucos anos, a cada capítulo que ele avançava, ele encontrava um novo desafio. Cada capítulo desse livro era escrito em um idioma diferente. Então o que ele fez? Ele conseguiu aprender vários idiomas para poder interpretar aquele livro. Logo, ele ficou conhecido como o intérprete na cidade. E o rei, sabendo disso, mandou chamá-lo e falou assim, a partir de hoje você vai ser o meu intérprete. Olha que interessante, o cara que reclamava da vida, porque a produção dele era baixa, 2 anos depois, ao passar a estudar o conhecimento, buscar informação e interpretar o livro, ele já havia desenvolvido a capacidade, a habilidade de falar 5 idiomas. Então ele era o intérprete oficial do rei. Então ele ganhava por dia o equivalente hoje a, sei lá, uns R$800 por dia. Se tornou uma pessoa muito bem sucedida. O próximo capítulo do livro tratava sobre cálculos matemáticos, fórmulas, só que em outro idioma. Então ele teve que aprender outro idioma e pagou para aprender sobre matemática. Ele se tornou um grande conhecedor da matemática. Passou, além de ser intérprete do rei, a tomar conta das finanças de todo o reino. Então ele já não morava mais numa casinha, ele morava num palácio. E a essa altura já muito, mas muito bem sucedido.
E conta a história que ele terminou de ler o livro e não tinha, de fato, o que havia nas primeiras páginas do livro. Não tinha o mapa do tesouro, conforme havia escrito. Mas a essa altura ele não precisava mais encontrar tesouro nenhum, nem ouro, nem nada, porque ele já tinha toda a riqueza que ele sempre sonhou. Um belo dia, conversando com um religioso, um monge, né? Ele questionou, ele falou: mas monge, eu não encontrei o tesouro. O monge olhou para ele e falou assim: você está enganado. O tesouro maior que você encontrou, você já tem. É o conhecimento que você adquiriu. Através do conhecimento que você adquiriu, você conquistou o tesouro. Você conquistou o tesouro, a riqueza. Não existe tesouro maior do que esse. Você conquistar seus objetivos através do seu esforço e do seu conhecimento, do aprendizado. Então, qual é a lição que eu tiro dessa história? Nunca é tarde para recomeçar, desde que você pense, se planeje, tenha foco e se esforce. E foi o que aconteceu com esse cidadão. Ele, depois de idoso, resolveu arriscar novamente. Só que o grande segredo é conhecimento. Busque conhecimento, aplique-o e você se surpreenderá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.